Olá, meu querido ouvinte! Bem-vindo a mais uma Hora do Pet. Como você está, caro Wallace, nesta dia? Mais um Nessa podcast, tarde, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. no momento que Eu você estou. estiver ouvindo. Eu estou bem, como sempre, e você, meu querido Leonardo. Ai, com preguiça, ontem eu dormi muito tarde. Tem que acordar, né? Dia de labuta, dia de trabalhar. É o jeito, é a Quem, vida. cara... Quem caralho é labuta, cara? Você não usa a palavra labuta? Eu nem sei que é isso. Labuta. Como assim, tipo, tá trabalhando? Labuta, trabalho árduo e penoso. Lida, canseira. Como assim? Eita, isso aí era usado em quando? 2000 antes de Cristo? Não sei, eu achei que era esse. Gente, então eu achava tão normal usar. Ah, é que vocês são de interior, vocês não conhecem as palavras, infelizmente, não é a vida, né? Não, pera. Interior você não, sai pra lá. Ah, não, meu irmão. Sempre sou interior. Aqui, Junqueirópolis é capital. Respeita a minha cidade. Já foi a capital Capital. da cerola da uva. Respeita. Você gosta de uma cebola, né? Que ridículo! Que ridículo! Foi uma boa, foi boa. Não vou negar, não. Mas vamos então de Merchan, como sempre, falar sobre a Calamity, a Hora do Pet, falar sobre nós. Lembrando que o Hora do Pet é um podcast focado para jogos cultura nerd, eu acho que em si, né? Um pouco mais voltado para Nerdolas. jogos, mas que a gente conversa um pouco sobre HQ, principalmente do Wallace, traz, ó, inclusive atrás dele, ó, temos um Jamie Cortes. Jaime Cortez. Ok, Jaime Cortez. É, deixa eu aproveitar a sua fala aí, Cis Merchan. Eu botei o Jaime Cortez aqui no fundo, porque no Atrás. episódio anterior, que foi o mês do medo, Uh, que foi do Halloween, eu botei lá o Drácula lá da Marvel, mas a gente tem que ressaltar também nossos artistas brasileiros, um cara muito importante para os quadrinhos brasileiros, que foi o Jaime Cortez. Então, é isso aí. Ajudem os artistas brasileiros, tanto para jogos, cinema, é uma quadrinhos. boa. E Não nos é porque é ajude, né? brasileiro que é ruim. É, e nos É ajudem, verdade. né? Nossa, é Somos verdade. O pessoal brasileiros. acha que sempre brasileiro. Ah, é brasileiro. Ai. É ruim. Hum, Esse cara aqui era hum. amigo do Stan Lee, do Jack Kirby, e o Bill Sienkiewicz, essas pessoas. E Ah. eu na exposição desse cara aqui de tão boa que era. As artes e os Cara, quadrinhos dele. cara era muita bosta. Não era pouca, É, eu não. acho que ele só perde pro Maurício de Souza, assim, no Brasil, né? Eita, real eu não sabia. Mas voltando pros merchants, siga nós Voltando. da Calamity na rede social, Calamity Gaming, CLMT Gaming. Vou deixar aqui na descrição para você que quer seguir a Calamity nas redes sociais. Estou agora com uma rede social aqui embaixo. Vou usar, quem sabe um dia. Mas tá aqui, ó. It's Me Gunnar, do Eu Twitter. sou horrível com câmera, socorro. Lado Desisto. errado, lado errado. Isso. E o Wallace? Qual que é a sua rede social, Wallace? Minha rede social é @WallaceCelis, com dois L's e com S, e o Celis com dois L's Em também. qual, em No qual... Instagram. Instagram, isso mesmo. Instagram. Instagram. Você posta foto todo dia de você? Não, posto foto Ah, todos os dias de quadrinhos sobre frases interessantes. De hoje vai ser do Jaime Cortez, inclusive, lá. olha lá, é uma boa, é uma boa. Gostei. Mas então, bora de tema, bora falar sobre a Atari. Sobre o crash da Atari, né? E Sim, foi um momento que a Atari, ó, segurou aí porque tava caindo todos os pedaços do lado dela, hein? Tava triste pra ela. tá tenso. Mas pra falar disso, a gente não pode começar por isso, porque ia ficar sem contexto. A É, gente tem que fica sem começar contexto. lá do começo. Lá no. Com a criação, primeiramente, do Space Invaders. Ou você quer começar um pouquinho antes, lá com a criação do Peng dos arcades stations, que são as máquinas de Aquelas arcade. máquinas. Isso. Ah, bora começar um Assim, pouco das máquinas, falando ó, rapidão. tá, beleza. O primeiro grande jogo que muitos dizem que popularizou aí os videogames foi o com aquelas arcades machines de Pong, que é aqueles barrinhos de plu, plu. Quem tá vendo no YouTube aí, o Lunar tá passando aí na tela, Acabei mas de pôr. quem não está vendo, está escutando só, fique com uma incrível imitação do Pong. São duas barras verticais assim, que ficam indo pra cima e pra baixo. O objetivo é bater na bolinha e rebater pro outro lado. É isso. E sabe o que eu descobri recentemente no O Pong no quê? caso, que quando você bate na barrinha, né? Se você bate no centro, a bolinha desacelera. E se você bate nas lateral, a bolinha
acelera. Eu não sabia disso. Eu Pô, mas você descobri nunca jogou Pong, eu não? não sei se eu descobri esse ano ou ano passado. Eu real não sabia, eu fiquei: "É Isso. E verdade?". você conseguia ainda acelerar mais ainda. Se você prensasse a bolinha contra a parede, ela bugava a programação e ia mais rápido que devia. Caramba! Eu fiquei: É "Gente, avançadíssimo, né? muita tecnologia que eu desconhecia, muita tecnologia nessa época". É, muitas pessoas dizem que essas arcades aí, que começaram a ter essas casas de videogames, o pessoal começou a jogar, principalmente no Japão. O Japão era o principal centro dessas arcades. O Pong começou a popularizar isso, né? Hum, Só que eu não. Tipo, tudo bem, ele foi um dos primeiros, mas eu não gosto de falar que o Pong foi o grande popularizador e o grande jogo que revolucionou aí os videogames. Porque aconteceu mais ou menos uma coisa parecida com rock and roll. Foi em 1900 e pouco, sei lá, 1900 e pouquinho, um cara lá do blues, ele criou o que muitos dizem que era o primeiro rock and roll, que é o Rock 88, pelo Jack Bryanston. E muitos dizem que esse foi o primeiro rock and roll e tal. Mas o que eu considero o primeiro hum, rock and roll foi o Elvis, porque além de ele ter criado o Rockability, o mundo todo mudou por causa do Elvis. O Elvis criou uma tendência mundial. Então, por mais que esse cara tenha criado o primeiro, pra mim o rock só começou ali com o Elvis mesmo, assim, propriamente dito. E por que eu falei isso? Porque apesar do Pong ter criado esses lugares que as começo. pessoas iam para jogar videogames, como esses as arcade station, Aham. em 1978, deixa eu colar o nome do cara aqui que é japonês, né? É Como assim você não sabe? Tomohiro Nishikado, criou um jogo chamado Space Invaders. É, ele tinha lido lá muito tempo atrás, quando ele era criança, o livro do H.G. Wells, Guerra dos Mundos. Tem até o filme que é muito legal. Mas naquela época, lá em 1978, era o livro do momento, era a cultura pop. Tinha que ter lido Guerra dos Mundos, porque era muito, muito, muito bom. E lá no Hum, livro, nos filmes que você vai ver, eles citam os alienígenas como o quê? Povos, né? Que eles estão naquelas máquinas, são povos que vão, chegam na verdade. Terra. Então, por isso que o design dos bichinhos do Space Invaders são polvos, porque quando ele era criança, ele olhava para o céu e imaginava: se tiver um ataque alienígena, vai ter as forças aéreas batendo lá nos polvos caindo do espaço. Aí, com Eita, essa doido. ideia, que ele criou o Space Invaders. Ele foi muito influenciado pelo gaminho Breakout. Se você for ver o Breakout do Atari, que é aquele Ah. que tem uma barra horizontal assim, e a bola tem que bater assim, pingar, pim, 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 tem que bater nos quadradinhos coloridos lá em cima. Ah, tipo, igual que a gente comentou, acho que um episódio anterior, o Block Deluxe Block lá. Breaker, alguma coisa assim, É, né? isso. Isso, é isso aí. E se você for ver bem, o conceito dos jogos são bem parecidos. A única diferença aqui de vez é você ter que rebater uma bolinha, você atira diretamente a bolinha nos quadradinhos ali. É. Então os quadradinhos vão indo pro lado. E a grande diferença também é que eles vão indo pro lado, e cada vez que eles chegam no final da tela, eles descem e começam a ir mais rápido. Cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. E por que eu citei essa história do rock e desse contexto aí? Porque só em 1978 que essas arcade stations começaram a ficar populares pra caramba. Inclusive, esses lugares de arcade que chamavam arcade de algum nome, sei lá, arcade lunar, arcade Wallace, cada um tinha seu nome, começaram a chamar Invaders Stations, por causa do jogo Space Invaders. E elas só tinham jogos do Space Invaders. A Hum. febre foi tão alta, mas tão alta, que antigamente Você já foi em um fliperama, Gunnar? Então. Você já jogou em algum arcade, em algum lugar assim? Então, Não lembra precisa que nem minha ser um cidade não fliperama, ó. tinha. Ah, não tinha nenhum? Não tinha Não, tipo não um tinha. restaurantezinho que tinha uma zona de criança lá e tinha só um arcade lá, só Real, de não tinha. multiplayer. Não Não tinha. tinha? E também quando, tipo, ia em shopping, nunca me deu vontade de jogar. Então, tipo, nunca joguei também, não. Também, é isso aí. É, cidade pequena, Basicamente, capital, né, é, infelizmente. capital. Tava lotada aqui, Ó. lotada de arcade. Mas, basicamente, você pegava sua moedinha lá, inseria no videogame e jogava lá o tempinho que você conseguia até morrer. Só que qual era o problema disso? Isso aí fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que as pessoas trocavam moedas o tempo todo no Japão pra poder inserir as moedinhas lá e poder jogar. E tinha tanta moeda dentro dos arcades, dos estabelecimentos de arcades,
começou a não ter mais moeda no Japão. Você acredita uma coisa Mano, dessa? é doido porque hoje em dia, né? Não economia, mas tipo, o fato de o pessoal guardar moeda nos cofrinhos já afeta um pouco. Imagina um país inteiro que o povo tá jogando o tempo inteiro o jogo, virou febre, que, tipo, todas as moedas estão indo pra um lugar só e, cara, E é é isso doido. aí, os caras dos arcades não trocavam porque eles precisavam dar moedas pra trocar, tipo, uma nota de $1. Ficava sempre girando dentro do próprio arcade ali as moedas. Então, É, não, não, o Japão aí teve uma crise de moeda que eles tiveram até que criar uma lei para os doido. estabelecimentos de arcades devolverem as moedas a partir de X dias pro banco e trocar em notas e tal, porque não estava dando conta o Japão. E por isso que eu falo que o Pong Que pode ter sido o doido. criador das arcades machines. Mas o que popularizou, o que começou o videogame como a gente conhece hoje em dia, foi o Space Invaders. Faz total sentido. Alguém tem que começar, né? Mas não necessariamente o É, primeiro que vai dar aquele boom, né? Foi o sim, é caso. verdade. Aham. É, foi influenciado, assim, talvez se o Pong não existisse, o Space Invaders não existiria, não saberemos, mas É, pra mim, em 1978 só começou os videogames de fato. gosto, Aí, se gosto. você for ver, vou até ressaltar uma coisa aqui que aconteceu com o Space Invaders, que o primeiro tem a ver com a Calamity aqui, inclusive, Olha. que o primeiro esportes do mundo foi Space Invaders, você sabia? Ah, eu lembro! É que, É, assim, a gente falou no episódio passado, falou em um outro e volta a falar nesse, no Good Luck, GDLK. GDLK, mostra que uma pessoa, que tipo, o pessoal, tipo, a maior pontuação ganha aqui, ganha uma ficha, um Sim, controle e você joga pra ganhar, pra ir pra final, e não lembro onde era, né, em que era cidade. Los Angeles. Pô, Los Angeles. Aí a pessoa começou a jogar, tipo, ganhou e foi. Depois mostra ela ganhando tudo. Sim. Caramba! E, Doido. inclusive, o que eu queria ressaltar bastante, foi o primeiro torneio em 1979, um ano aí de treinamento e que as pessoas fizeram o de Space Invaders. O videogame era taxado como coisa de menino, né? Se você joga videogame, você tem que ser menino. Menina brincava de boneca, brincava de Hum, cozinhar, essas coisas ultrapassadas aí que o pessoal tem esse pensamento. Tinha esse pensamento, infelizmente, até o tempo de hoje ocorre esse tem pensamento aí. ainda, ainda tem, um É, pouco mas, menor. mas as mulheres aí estão no cenário de videogame bem mais fortes, Tá felizmente. narrando, tá comentando, tá Sim, jogando, tô jogando. tudo. Tudo aí, né? Inclusive, todo mundo hoje em dia, se for ver, é um game. Até tua mãe que joga Candy Crush. Ela jogava, eu lembro que ela jogava muito Rayman, mas eu vou falar Rayman porque era Rayman pra mim, de PlayStation 1. Rayman era louco, hein? Era muito legal. Nossa, eu tenho vontade de jogar. É o 2, né? O Rayman 2, que era Putz, 3D. É um de ladinho, assim, plataformer, ou era um 3D? tô tentando lembrar, acho que era um 3D. Então Vou é dar o uma Rayman olhada. 2 ou 3. Eu vou dar uma olhada. Mas também ela jogava muito. Eu lembro ela jogando Super Bubsy. Quem lembra dele? Nossa, que jogo Então, horroroso! mano, que É jogo o marcou. pior jogo da história da Não, humanidade do lar. não. Um dos piores que o diabo, Deus criou o Super Mario, o diabo criou o Super Bugs. Não. Ah, não, acho que foi o primeiro. Foi o primeiro Rayman. Vou mostrar na live pro pessoal. Nossa, esse jogo. Ah, eu jogaria de novo. Sério, eu gosto Ele é tanto bem dele. legal, ele é bem legal. Muito, muito É, recomendo. e por que eu falei esse Plataforma. contexto aí da mulherada nos videogames? Porque essa visão só começou a acabar quando foi criada a Miss Pac-Man lá na frente. Foi um pouquinho lá pra frente. Que o pessoal falou: como que a gente pode transformar o Pac-Man em um jogo que a mulherada vai gostar? Ah, É. pega o Pac-Man, bota batom nele e bota um lacinho. Criatividade também meio, né? Tipo, caramba, só isso? Pô. Adiciona umas fases novas, deixa o labirinto rosa e é isso aí. A mulherada vai gostar do jogo. Isso aí foi lá pra frente. Então, nessa época ainda, em 1969, ainda os videogames eram vistos coisa de homens. Mas, incrivelmente, a primeira ganhadora de esportes do mundo foi uma mulher. Ela ganhou de todo mundo no Space Invaders e foi um bagulho absurdo. Correção, ela era um homem. Ela é trans.
Ah, sim. Inclusive, melhor ainda, tá ligado? Pra representatividade. Caramba. Eh, e por que que eu citei isso, tá ligado? Porque, tipo, é um é uma coisa histórica que sempre vai estar aí e mostra que pra humanidade que esses preconceitos que a gente tem sobre a vida aí são só besteiras nossas sobre tudo aí, que no final todos nós somos seres humanos. Boa. E inclusive, a vitória foi um bagulho absurdo no sentido de que enquanto o segundo lugar perdeu com, sei lá, 2 horas, não é realmente isso, é só um contexto, perdeu com 2 horas de game, ela ficou jogando umas 6 horas ali de boa, tá ligado? Era Imagina. absurdamente o cap ali que tinha dos jogadores. Eu nunca consegui jogar Space Invaders bem. Nunca consegui. Apesar que Não, quando eu jogava eu era pequeno, né? Mas. Não sei, era muito difícil. Muito Space difícil. Invaders é difícil pra caramba, se erra uns tirinhos já era, você já mamou. Ou aí meus tiros só passavam do meio dos bichos, tipo, né? Eu dava predict e ele passava, tipo, reto. O Aí desgraçado. pino, aí você é pino desde sempre. É, aí os. Ai, que raiva. É uma raiva, eu não gostava desse jogo, não, não vou negar, não. É, bem, como se fala, conceitual. É, só pros fortes. Aí Mas eu não era. aí logo depois dessa febre aí que teve dos esportes, começaram a ser visionados, e dá pra ganhar dinheiro com videogame, vieram realmente os arcades, aí veio o Donkey Kong, veio esses games aí populares dos arcades que me fugiu de mente agora, mas teve o Asteroides também, não sei se seus pais conhecem Ah, é Asteroides. aquele da cidadezinha que ia vir nos mísseis, as Não, navezinhas é pra o te. que ficava um como chama? Uma navezinha aqui no meio, com uma navezinha no meio, aí vem os asteroides. Aí você tinha que virar pro asteroide e dá um tiro. É, Você é rodava com o como se fosse. asteroide, dá um tiro. Ah, tá. Nossa, lembro. Nossa, já joguei um jogo desse, gostava. E teve o primeiro que muitos gostam de falar que foi o primeiro Tower Defense, que era um jogo, não vou me lembrar o nome, que era você tinha um monte de antimíssil aéreos e começavam a cair um monte de mísseis. Você tinha que ficar acertando os mísseis com as coisas antimísseis. É, tipo, você era uma cidadezinha e você tinha que ir clicando pra explosão vir e quebrar. Isso, É, eu achei que você tava isso. falando desse daí, quando você disse do Meteoro. Não, Ele esse disse aí é Meteoro. outro. Do Asteroids é. E começou a ter essa polarização dos arcades. E o que isso gerou? Pessoas excelentes jogando videogames. E o que acabou gerando essas pessoas excelentes jogando videogame? O cara ali que tinha a Space Station, ali o Aham, Invading sei. Stations, tinha a Arcade Station, porque já tinha mais arcades famosos naquela época. Eles começaram a pegar uma pessoa que fala 2, 3 horas na mesma ficha. Isso aí não é vantajoso, não é? Tem que rodar rápido ali. Além de limitar o público, o cara não vai estar ganhando dinheiro, porque não vale, né? Não vale a pena o cara ficar por horas ali no lugar no mesmo arcade. O que aconteceu? 3 caras na casa deles compraram, eu acho que foram 10 máquinas, pegaram essas placas das máquinas, começaram a modificar essas placas. Por que eles modificavam? Eles modificavam e rodavam, né? Na Aham. época eles usavam C, inclusive. Não é uma linguagem, como se fala, uma linguagem de baixo nível, mas tá ali próximo. Se você fizer merda, você pode foder teu computador, basicamente. Tá bem próximo ali da linguagem de baixo nível, mas é o que eles começaram a fazer ali nas arcade station. Começaram a deixar elas mais difíceis, mais rápidas, os níveis customizados, mais níveis e essas coisas. Aí na faculdade que eles tinham tipo um bagulho ilegal, assim, entre aspas, num andar da faculdade que era o É. quarto deles. Eles eram 3, 4 amigos, eu acho. Então eles tinham, eu acho que eram 2, 3 quartos. Aí um deles morava com o outro no quarto da faculdade, e o outro quarto eles vaziaram e botaram só as arcades lá. Aí o que Doido. eles faziam? Eles cobravam lá mais barato que os arcades da época da região ali. E o jogo ser mais difícil, o bagulho rodava muito mais rápido e eles ganhavam dinheirão. Só que, não sei como naquela época, sem comunicação rápida, chegou aos ouvidos das fabricantes desses Atari? arcades, da Atari. E a Atari falou: vocês estão modificando no jogo? É processo. Aí os Toma. caras entraram em choque, tá ligado? Eles ficaram milionários do dia pra noite, entre aspas, porque eles começaram a ganhar muito dinheiro com essas coisas, porque
que eles faziam modificações para as pessoas dos arcades, inclusive, vendiam como deles para ganhar um dinheiro aí para poder rotacionar assim, as pessoas dentro das lojas. E chegou esse processo milionário. Os caras ficaram em choque, tá ligado? Imagina você tem 17, 18, 19 anos, ficar rico do dia pra noite. Aí do dia pra Pô, noite, novamente, chega um contrato lá da maior presa, é, né, de empresa da jogos. época de jogos, que vocês são em milhões de dólares. Você não ia ficar em choque pra caramba? Você não ia chorar Tremendo muito? a base, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Sim. É, e com isso, esse processo aí, eles foram brigar, eles contrataram um advogado, tal e tal. O problema é que não existia nenhum precedente. A justiça, ela trabalha não só com a Constituição, mas trabalha com precedentes. Se alguma coisa é nova, ou ela vai criar uma lei nova para aquilo, ou vai ter que ter um caso novo que o juiz vai julgar sem nada em base se aquilo é justo ou não é justo. Só que a Atari, o que aconteceu? Ela percebeu que se ela perdesse aquele processo, ela ia perder muito mais que só milhões de dólares. Ela ia criar precedentes legais para isso. Então, mais pessoas poderiam modificar o jogo, o caso ia ficar famoso e ela ia perder controle da sua indústria. Então, o que a Atari nada boba fez? Ah, vou entrar com um acordo com esses caras, deixar o lucro com eles, mas eles vão ter que trabalhar pra gente, criando jogos pra gente agora, com salário fixo e tudo mais, como se fosse funcionário, e vão ter que nos pedir permissão para poder modificar os novos jogos que a gente for lançando. Então, a Atari nada, no episódio anterior, inclusive, eu falo porque que deu na Atari, e eu não soube explicar, mas agora eu consegui dar uma pesquisada e foi isso. Eles ficaram com medo de criar esse precedente legal e criaram esse acordo. Que foi um sonho pros caras, né? Pô, Eles estavam cara, contratados pros videogames, podiam fazer modificações que eles sabiam e não vão ter que pagar milhões de dólares pra empresa. Você na situação dele, você aceitaria esse acordo ou você ia até o final? eu choraria, falando, ai, desculpa, não foi. Me perdoa, não vem processo, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar devendo minha vida. Você é louco, eu Toma o ia. dinheiro, toma o É, toma dinheiro. de volta, não, não, deixa quieto, não quero mais mexer com isso, não. Nossa, eu acho que eu tremeria na base, tem certeza, tem certeza. Não daria bom, Eu, não. Não daria eu também, nada eu bom. ficaria com, eu ficaria com medo pra caramba também disso aí. Você Doido. tá maluco. Depois dessa, você quer falar alguma coisa? Não, não, Perdão, fica à você ia vontade, falar. fica tranquilo. Depois desse boomzinho aí que teve das modificações do Atari, o mercado começou a esfriar de novo. A Atari começou a lançar o mesmo console várias vezes. Aí, ó, o Atari Jaguar. Agora o Atari 2600. Ó, vai lançar o Atari 3600. Vai lançar o Atari 4000. Vai Og. lançar o Atari 3.999. E o Que era o hype? mesmo videogame que mudava um fiozinho que eles conseguiam patentear de novo e vender como novo. iPhone hoje em dia. Bem isso, mesmo. Mas, e o pessoal nas as empresas, a Atari, empresas em geral, mas tipo, mais o caso da Atari, ela sempre buscava lançar esses produtos na época do Natal. Quando era, eu acho que o boom, né, que o Décimo pessoal. terceiro, né? O É, pessoal tinha o dinheiro ali pra e comprar o negócio. sim, tipo, nossa, Natal, presente diferente, diversão naqueles comercialzinhos. Jogue com sua família. Eles todo mundo sorrindo assim, e a família. Ah! Nintendo 64! E aí foi. Eles sempre gostaram de usar essa data. Só que aí teve o caso. Não sei se eu tô pulando do ET. Calma, Volta o antes, teco, volta deixa eu ressaltar, rebobina. porque teve duas pessoas importantes aí. Ah, ok. Teve a mulher do eSports, que, assim, não afetou diretamente os jogos, mas é legal citar pra ficar registrado. E teve o Jerry Larson, que ele criou uma coisinha simples assim, mas que mudou o jeito de fazer videogame. Antigamente, você tem um cartucho do Atari, você enfiava o cartucho e era aquele game ali, e já era. Ele criou o quê? Um switch no cartucho. Agora você pode ter no máximo 4 games, e você vai trocando o switch aqui do game e coloca no videogame e você tem um jogo novo ali. Você pode ter o Pac-Man, o Mario, o Enduro e mais um jogo aí no teu cartucho, o Adventure, por exemplo.
colocar lá e mandar só o switch de videogame e você tem jogos novos. Por que é Uhum. importante ressaltar esse cara? Porque no Vale do Silício, o Vale do Silício era um lugar, existe até hoje, mas ele não chamava isso na época ainda. Ele veio ser conhecido depois desse jeito. É que as pessoas faziam eletrônicos, computadores, videogames, lá, e eles tinham a lei não, é a filosofia de que se você entra no horário que você quiser, você sai no horário que quiser. Você só tem Uhum. que entregar o que você tem que entregar. Você tem que entregar um jogo, você terminou em um dia, parabéns, você tem um mês aí de folga. Só que você tem que entregar, senão você tá ferrado, entendeu? E esse cara, o Pô. Jan Lenson, ele era o único negro afro-americano no É, no Vale do no Vale. Silício. Naquela época ainda que teve aquela coisa do apartheid, essas coisas, não sei se as pessoas que estavam lá eram preconceituosas ou eram pessoas que estavam à frente do seu tempo, no sentido de que já tinha uma visão mais geral, mas o que esse cara deve ter sofrido naquela época, né, não é Pô. brincadeira. E além de sofrer, ele conseguiu dar uma segurada no crash aí da Atari, porque com essa criação aí de jogo, a pessoa ela não ficava mais receosa de comprar um jogo e ser uma merda. Aí ela falava, desses 4 jogos não deve ser bom e é o mesmo preço. Então com essa criação simples dele, que ele tava fazendo assim, um bagulho custom que ele que estava fazendo um bagulho custom pra compactar os jogos que ele tinha, que eram muitos jogos, o chefe dele olhou e falou: "Ah, isso aí é bacana, cara. Faz aí pra gente que a gente te dá patente". É uma coisa que as empresas não faziam, inclusive, na época. Aham. Dar a patente e dar os créditos devidamente, o dinheiro e tal. Mas pra o chefe dele, foi um grande cara que fez isso, né, deu a patente pra ele e deu esse gosto de vitória pro Jerry Levinson. Então é legal, tá ele aqui nesse podcast pra ressaltar novamente a representatividade e como que no final todos nós somos seres humanos, que se esse cara tivesse desistido por conta do preconceito e dessas coisas, talvez a gente não teria mais os videogames hoje em dia. Pô. Porque os videogames iam acabar em 1980, ia ser um cap de 5 anos até o Super Mario ter sido criado. Talvez o Ocidente pra sempre teria perdido a vontade de jogar videogame. É, não, Então, não se esse sabe, né? cara foi um grande Salvou. cara na história e salvou a gente No caso, ele também. acabou só atrasando, né, o crash Isso, ele da atrasou. Atari, mas que Isso. chegou o Mas deu uma momento do crash, segurada né? pro Super Mario ser criado aí na época. Que a gente já vai falar sobre isso. Aí também, já completando aí, falando sobre as injustiças que tinham na época, o videogame, como qualquer outra indústria, ela cresce como uma sanguessuga. Foi assim com a indústria do cinema, do rádio, dos quadrinhos, de tudo, da TV. O que acontecia naquela época? Você criou um jogo, ou a inteligência, a propriedade intelectual não é sua, é da empresa. É você que os créditos no jogo, o problema é teu, tá demitido e os créditos é somente da empresa. O que isso causou? Propriamente em 1979, o jogo Adventure do Atari foi criado o primeiro easter egg. Tinha Hum. uma sala super específica lá que você tinha que fazer um bagulho super específico pra entrar nela. Você entrava lá e tinha o nome dos criadores do jogo lá na sala. Como que descobria? Tipo, Caga. não entra na minha cabeça. Tipo, sei lá, como descobre o easter Hoje em egg? Tipo, dia você você acabou lembrando. consegue decompilar o jogo e ver as coisas que tem nele, né? Mas naquela época era É. na cagada mesmo. Eu pensei que Meu tentava descobrir as Deus, coisas. não faz sentido. É muito, Ou o muito cara doido. pegou e fez o bagulho, lançou, aí ele fingiu que era outra pessoa e pra outra. Ele, olha, essas falas secretas. Ó, é um bom ponto. Eu acho que eu sou mais essa possibilidade. Gente, não entra na cabeça que uma pessoa totalmente aleatória que tá jogando esse jogo super de boa falar, nossa, eu vou, sei lá, passar aquela parede que. Aquela parede é falsa. Sei lá, vou criar um negócio doido. E passou e descobriu o easter egg. Não, não faz É sentido. absurdo, né? É muito absurdo, muito absurdo. Mas aí que falando sobre a injustiça dos créditos, das creditagens das pessoas, a gente vai agora, de fato, entrar no crash da Atari. Uh. E em 1980, a Atari começou dominava, era igual enquanto, tipo, a Atari vendia 1 bilhão de videoconsoles, sei lá, a Television vendia 2 milhões, era um bagulho absurdo assim, tá ligado? Não Era nessa grande. escala, obviamente. Aham.
mas era tipo um bagulho, uma diferença absurda assim. Só que qual é o problema? O que estava acontecendo naquela época? Os computadores de mesa começaram a vir à tona. Surgiu o Apple II pelo Steve Jobs, surgiu o primeiro personal computer, que eram coisas Hum. mais baratas que os consoles, faziam mais coisa e ainda mais rodavam os jogos dos consoles. Então a Atari começou a se sentir, eh, como se fala? Reprimida, começou a perder um espaço ali que ela tinha. Só que isso aí estava normal, porque a Atari era uma gigante ainda, então ela não se importou muito. É. O grande problema foi quando 4 caras da Atari falou: "Cara, você tá vendo esses caras aí, que você tá fazendo jogo pra você? Tá vendo, Lunar? Você tá Eu vendo esses caras que estão fazendo jogo eu pra tô você? vendo, eu tô esses Por que caras, por que mano. o nome deles não é nem citado no jogo se vocês só publicaram o jogo, vocês não fizeram porcaria nenhuma?" Nós 4 aqui, somos amigos, a gente vai sair daqui e vai montar uma empresa chamada Activision. Ah, Aí a não. Falou, aí a vamos sair do Acti podcast. Não, não quero. Não, não, meu Deus, não. a Activision naquela época era boa ainda, quando Ah, ela então não tá safe. virou Tá a safe. maldita Blizzard juntos aí. É. Eles saíram da Atari e criaram a Activision. Criando a Activision, eles falaram assim: "A gente não vai criar só videogames pra Atari, a gente não é bobo. A gente pode criar um conceito novo, a gente pode criar um conceito de third parties. A gente lança nossos jogos pra tudo que é sistema disponível. Television, pro PC, pra Apple II, pra própria Atari. Se a Atari quiser, eles compram." E E foi aí que tecnicamente seria o crossover hoje em dia. Oh, crossover cross-plataforma. é o third party, né? Eles criaram um conceito de third party. Que Eles não. É doido. uma empresa que cria pra todos os sistemas. É que o cross-plataforma, não seria? Hoje em dia, mais ou Não, o menos. cross-plataforma é quando você consegue jogar online com outra plataforma. Ok, ok. Você, entendeu? O GTA Online é cross-plataforma, porque você pode jogar PC, PlayStation, Ok, faz. É, Xbox. ok. Third, third party é jogos que são criados para todos os consoles. Second party são jogos feitos por empresas terceiras, mas para aquele console exclusivamente. First party são jogos produzidos pela própria empresa para o console delas. Ah, entendi. Tem diferença, entendi. Isso. Aí eles criaram esse Ok. conceito de third party. Só que qual é o problema? Eles fizeram tanto sucesso, eles tinham tanta experiência, eles estavam carregando ali a Atari realmente nas costas, que as outras empresas, os outros desenvolvedores falaram: "Ah, eu também posso fazer meu próprio jogo, minha própria empresa." Começou a todo mundo sair das grandes empresas e começou a fazer sua Activision da vida. Só que qual é o problema? Esses caras, eles não tinham a experiência que esses 4 caras da Activision tinham. Então É. começaram a sair jogos porqueira, jogos com baixa qualidade, começou a saturar o mercado, jogos horríveis. Começou a virar uma bagunça total os videogames. Era ma Se tivesse, sei lá, hoje em dia você tem uma prateleira de videogames lá numa, sei lá, uma GameStop da vida, a chance de você pegar uma porqueira é muito baixa. Você vai Aham. sair com o jogo satisfeito. Naquela época, a chance de você pegar algo bom era muito baixa. Ainda menos que Doido. não tinha informação naquela época. Você tinha que ler ou em revista ou ver alguém jogando pra saber que aquilo era bom. Então, se você sorteasse lá de 100 jogos, 99 era uma porqueira total a que tinha lá numa Por prateleira. isso que hoje em dia nós temos que ser diferenciais na vida. Para não repetir os mesmos problemas. Temos que Clara, nos diferenciar no claramente. trabalho, na vida, em algo, porque senão vai Nós casear somos, na mesmice. vão ser só medíocres, pessoas médias. Exatamente. Ninguém quer ser pessoa média. Exatamente. Nós também não queremos. Aí o que começou a acontecer aí com esse pessoal aí que começou a fazer esses jogos de baixa qualidade? Começou a saturar o mercado, era só porqueira, baixa Aham. qualidade e o pessoal começou a falar: não quero mais, eu vou ler um livro, eu vou ver um cinema, eu vou ver um Charlie Chaplin aí da vida, Tá fazer pensando qualquer que tava coisa. na época. O que aconteceu na época lá, calma. Eu vou fazer qualquer coisa aí que não seja jogar videogames. Mas aí, em 1982, teve o grande estopim aí da bomba. Foi a gota final, a gota d'água para os videogames. Você sabe do que eu tô falando, né, O Gunnar? ET? O ET da Atari. O Howard Scott Watson, antes do ET, ele levou 1 ano e meio para fazer um dos maiores jogos
da Atari, que era o jogo do Indiana Jones. Era um jogo muito bom, era excelente pra época, foi conceituado, foi aí que a Atari percebeu, a gente pode fazer jogos licenciados de filmes, dá muito dinheiro, olha isso, o jogo do Indiana Jones é muito bom, deu muito dinheiro pra gente, vamos licenciar o ET aqui. Aí eles licenciaram o ET, e só que tem um detalhe importante aí, o Howard Scott por ter feito, Howard Scott Marshall, Marshall, por ter feito o jogo do Indiana Jones, a Atari ligou pra ele e falou: "Cara, a gente tem um jogo novo, projeto de jogo pra você, o ET aí do Steven Spielberg. Só que o problema é que falta 2 semanas pro Natal. Você tem É. 2 semanas pra fazer o jogo, você dá conta?" Aí ele ficou receoso no começo, falou: "Eu acho que não vou fazer." Aí passou algumas horas, Steven Spielberg ligou pra ele, próprio, e falou: Imagina. "Cara, você não tem como fazer esse jogo mesmo, é uma produção minha, foi muito bem recebida no cinema, esse jogo vai bombar, tals e tals." Aí era o Steven Spielberg, não tinha como eu vou falar pro cara: "Não dá pra fazer o jogo, não vou conseguir, então você tá maluco?" Eu tô mostrando pro pessoal na live aí que tá assistindo no YouTube. Gente, o jogo não faz sentido. Eu tô olhando pra isso, eu tô tipo, cara, se é um ET, Anda. que tem que fazer? Anda, tá perdendo ponto, tem umas flechinhas, pai, pra que, que? Você cair na trap e ficar preso na trap. É real, tipo assim, meu senso crítico é baixo, vocês sabem, mas, mano, pô, eu não entendo, não entendo o jogo, então eu tô criticando, então, um nível Mas verdade. nem o criador do jogo entende. Mano, que o próprio jogador, o de coisa que cria o jogo, não minta, não minta, é absurdo, absurdo, não tem como. Só que, tipo, o momento que ele aceitou, o Scott aceitou lá a proposta do Steven Spielberg, ele entrou em choque, tá ligado? Como que eu vou fazer um jogo em 2 semanas? Eu levei 1 ano e meio pra fazer a porra do Indiana Jones. Aí ele falou: "Eu vou reaproveitar as coisas que tirando do Indiana Jones, beleza, tal. Aí uma semana ele fez o jogo e ele falou: "É isso aí, esse jogo vai ser foda." Aí ele falou: "Aí, Atari, beleza? É Tô com pelado. o jogo pronto, deu pra fazer uma semana, vai ser o melhor jogo criado da história aí." Aí a Atari, beleza, lançou no Natal, as pessoas começaram a comprar o jogo Do ET? do ET. Só que ele não era divertido. Você só andava, ficava tomando dano, não sabia da onde, que nem eu estava citando, você caía nas trap, você não É, sabia como você ganhava o jogo, a pontuação não aumentava. Era um bagulho absurdo. Então as pessoas começaram a devolver o jogo do ET. Passou o Natal ali, imagina você, criança lá, "Pai, jogo de Natal, uhul, Atari, ET, a que pessoa porra foi, é essa, papai?" a pessoa foi Otari. Não, pera. Meu Deus. Ah, foi boa piada, foi boa Foi piada. boa, foi boa. Gente do Aí eles céu. começaram a devolver o jogo do Atari, do ET. Mas pra não ajudar ainda, eles conseguiram no mesmo ano lançar o jogo anos antes, mentira, não, meses antes do Pac-Man, que foi um port diretamente do arcade. E na propaganda, eles mostravam as imagens do arcade, porque eles sabiam que o jogo deles era uma porcaria. E quando eles lançaram o jogo do Pac-Man Hum. no Atari, o pessoal começou a devolver também, porque o jogo era tão feito, tão ruim, tão feio. Os sprites não cabiam na tela, então se eu perceber, eles ficam piscando. Por que eles ficam piscando? Porque enquanto o Pac-Man existe aqui, o fantasma, o console não aguenta esse fantasma existir aqui. Então eles têm que ficar alternando. Some aqui, aparece aqui, some aqui, aparece aqui, some Ah, aqui. Então, poder que era aquele jogo. E esses dois jogos aí pra Atari foi estopim. O pessoal do devolver o jogo falou: "Não dá, não vou comprar mais nada dessa porqueira da Atari, é só coisa merda." E começou a cair as ações da Atari absurdamente. O Ocidente começou a odiar videogames e perdeu o interesse total por videogames. absurdo. Inclusive, existia um mito que falava que o jogo da Atari era tão ruim, mas tão. O jogo do ET, no caso da Atari, era tão ruim, mas tão ruim, que pegaram caminhões de todas as cópias do ET do Atari e enfiaram no deserto lá dos Estados Unidos.
Eu vi. Era um mito, tá ligado? Isso aí, o Atari é tão o ET é tão ruim e tal. Só que em 2014, um youtuber fez um Patreon pra tentar cavar no deserto dos Estados Unidos pra ver se isso era real. E tem um documentário que chama Atari Game Over. E eles acharam todas as fitas que estavam enterradas Não, no, meu Deus, eu preciso no assistir isso. deserto dos Estados Unidos. Mas simplesmente não era, tipo, não era só ET. Tinha lá, 80% era ET, mas tinha o Pac-Man, tinha o Mario ali no meio, Cara, ó, essas tem na coisas. Amazon, hein? Tem na Amazon, é bem legal esse Olha, eu quero documentário. assistir. Nossa, eu vou Então, assistir. Real? é bem legal. E Caramba. aquele mito aí se provou verdade. O jogo do ET era tão ruim que eles enterraram no deserto, pra não falar aqui que foi uma tragédia de vendas. Tá? Mas no final de toda a tragédia, nada pode acender sem ter sua queda antes. Surgiu aí em 1985 o nosso queridíssimo Mario Bros. De Super Nintendo, que Salvador da Pátria. Salvador do Padre, lá no Oriente. Que quando lançou aqui o NES, né, que é aqui no Oriente foi conhecido como Nintendo Entertainment System, que como se fala, é sistema de entretenimento da Nintendo. Aí Super Nintendo só tinha um Super na frente desse nome. Lá no Japão é conhecido como Famicom. Não sei qual é o significado, deve ter um significado, mas não sei por que chama assim. Quando foi lançado aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no México, whatever, no Oriente todo, Aham. os pessoal começou a falar, mano, que jogo é esse aí do Mario? Qual que gráfico realista, cara? Que é isso aí? Nossa, que Você Mario vai, é da, esse? Não, pera. você vai pra esquerda, pra direita, você evolui. Eles ficam atrás do armário. Você pega o cogumelo ali, cresce, você pode tacar por de fogo. Que conceito é novo? Que conceito novo é esse aí? Aí o pessoal foi lá, começou a comprar lá o NES, começou a se interessar e começou a crescer novamente aqui no Oriente, que é um dos maiores mercados do mundo, se não o maior, os videogames, e é bombado até hoje. Absurdo, viu? Absurdo total. E hoje em dia, de Atari não existe mais, existe? Atari? Não sei, amigo. Talvez seja que nem a SEGA, ela seja só uma produtora. Vamos ver. Peguei de surpresa aqui. Eu confesso que foi Ah, uma tá. pergunta assim, tipo, como ela tá hoje em dia? Será que ela existe ainda? Porque assim, Vamos ver. foi altos e baixos e até no último episódio a gente falou sobre a Nintendo que começou, tipo, bem no comecinho da Nintendo, foi em 1899, se eu não me engano. Então, cara, uma empresa a passar por tantas coisas ou tá muito tempo no mercado, ela passou por muita porrada ou acabou, tipo, falindo porque, né, problemas, né? Pode ser que foi que nem a SEGA. Ela faliu, aí outra empresa comprou direito aos jogos dela, tá ligado? Aqui, ó, segundo aqui, ó. Por que a Atari quebrou? O erro da Atari, segundo Hiroshi Yamauchi, presidente da Nintendo, foi dar muita abertura aos desenvolvedores de outras empresas. Em 82, eram vendidos em torno de 3 bilhões de dólares, já em 1985 foi para em torno de 100 milhões, uma queda muito grande para uma empresa que estava sempre lançando inovações no mercado. E aí, né? No Google, dê um Google aqui. É. Coitada Absurdo. da Atari, se fudeu. Oremos aqui. Pelo ET, porque pelo amor de Quem Deus. mandou fazer o ET, cara? Gente Quem do céu, eu mandou tava fazer? vendo aqui que o pessoal da live aqui, se você tá vendo no YouTube, você ficou vendo minha reação. Se você não tá vendo, eu recomendo você ver. Eu fiquei olhando assim, o Alice falando, tipo, tentando entender o jogo e vendo acontecer. Eu fiquei, gente, que absurdíssimo. Esse jogo, É incompreensível esse jogo. esse jogo é muito absurdo, é muito absurdo. Ele literalmente feito por ET. É totalmente. E hoje o podcast tá vindo pra. A gente tá encerrando o nosso podcast. A gente vai trazer o subtema. Mas apontar em que o Wallace que trouxe mais esse tema, que eu achei bem bacana, muito bacana. E eu confesso que eu tava gostando. Não nego, não tô zoando. Tipo, tava muito bacana o vídeo. Tipo, gente, é absurdo as coisas que uma empresa pode fazer, as decisões que pode ser tomar. Eita, calma. O posicionamento dela resulta em problemas, seja, sei lá,
no Japão, do lado bom, né? Pensando, tipo, na empresa. Mas Sim. também o fato de querer alimentar muito ou querer se manter no topo em tempo inteiro sem ter um padrão como eu consegui, ou uma qualidade muito boa, que aí deu o que hoje É, tá tarde. o que a gente aprendeu é que o problema não é errar, o problema é insistir no erro e não aprender com ele. É você ser Exatamente. arrogante o suficiente pra falar, tamo ainda rico e sempre vamos ser. É. Você pode ser rico amanhã, mas você não sabe amanhã. Ou o dia Sim. de amanhã. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Não E o dá voltas. subtema é um subtema que o Destiny não. O Wallace gosta muito. De um jogo que ele gosta muito. Que ele, Conta que pro tio. ele fala assim: não, esse jogo é top. Meu irmão tem. E eu lembro que ele falou que não gostou. Quem aí já Esse, jogou? teu irmão é. Dom Gamer. Ele também é mesma É pegada um que eu. Gunnar 2. É o Gunnar Ah, então, Deus. É o Gunnar você vai Deus. comparar com um cara Então, que não sabe nada. ih, jogo horrível. E o tema é Deus Ex. Esse é o tema. Deus é, quiser. Recentemente a Square Enix, né? Que a Square foi a junção de duas empresas, foi a Eidos e foi outra empresa que não vou lembrar o nome, que juntou e virou Square Enix. É, ela largou a parte de todas as franquias da Eidos. Eles falaram, mano, não aguento mais. É isso me cobrando pra caramba pra lançar novo Deus Ex, novo Tomb Raider, novo, sei lá, novo Aquarium aí da vida, que é um jogo que não lança faz anos. É, não É. aguento mais. Vamos vender nossas franquias, vamos ficar com Final Fantasy e só Final Fantasy pra gente é interessante. Aí eles venderam Tomb Raider, Deus Ex, etc. A empresa que eu não vou lembrar o nome, você pode ir Aqui, ó. pesquisando aí, Gunnar. Onoma ex-Square Enix Montreal. Não. É, Não, a empresa que comprou os direitos do Deus Ex e Tomb Raider, se quiser ir eu te pesquisando falo. aí. Eu te falo. Eles compraram os direitos, obviamente não compraram pra deixar parado, porque ninguém é idiota o suficiente pra fazer isso. A não ser que você é a THQ Nordic. Ion Aí você. Storm. Ion. Ah, não, a Storm foi a que fez o Deus Ex 1. Eu tô procurando errado. É verdade, eu tô procurando errado, ok. Mas eu vou ver se eu acho. Eles compraram os direitos do Deus Ex e eles já anunciaram, galera. A gente está fazendo Deus Ex novo. Mas agora são Deus Ex na linha do futuro ou na linha do passado, não sabemos. Porque o Deus Ex ele tem uma peculiaridade. Os jogos antigos, a duologia aí do GC Dayton, que é o Deus Ex GOT 2000, eles chamam só Deus Ex, a gente conhece como Deus Ex 2000 hoje em dia, Hum, e o Deus Ex Invisible War, que é uma merda, não recomendo nem um pouco, é, foi um jogo que aí que revolucionou a indústria dos games, os RPGs só são o que são hoje em dia por causa dele, etc, etc. É um outro assunto para outro programa. Eles se passam no futuro. Então, tipo, eles passam lá em 2500, sei lá, não lembro qual é a data exata. Inclusive, eles preveram um monte de acontecimentos que aconteceram na vida real. Preveram 11 de setembro. Foi nessa data, mas tá Og. lá no game, tá ligado? Algumas coisinhas lá eles previram, né? Porque é aquele negócio, aquele efeito de. Acontece tanta coisa no jogo que se a gente só presta atenção no que realmente aconteceu. É o É, Simpsons. é o Simpsons, isso. Simpsons. É tanto videogame lançando que a gente só presta atenção no que aconteceu. Whatever, mas os jogos atuais, que são uma duologia também, que é o Deus Ex Human Revolution Make Divides, passa no passado, tá ligado? Inclusive, as cenas pós-créditos do Human Revolution, eles falam, nós iremos começar o projeto DC Dayton, que é o projeto dos jogos antigos que passam no futuro. Então, meio que a gente não sabe se esse Deus Ex aí vai ser uma continuação da linha do passado, uma linha do futuro, ou se vai ser uma coisa nada a ver. Não vai ser nem o Aqui, ó. Jensen aqui, que é o dos jogos atuais, ou o DC Dayton. Vai ser uma outra franquia, outro lugar, ou outro lugar do mundo, a gente não sabe. Mas Acho que eles achei. anunciaram que estão fazendo alguma coisa já. Acho que achei que é Embracer. Embracer, obrigado, amigo. Aí. Mas Deus Ex inovou em algo? É um jogo muito POG à frente do seu tempo quando lançou, algo do tipo, ou é um O jogo Deus obsoleto? Ex, se você. Você já jogou algum RPG FPS? Um RPG que tem skill tree, essas coisas? Já, já. Então. Só existe por causa do Deus Ex. Ele que foi o primeiro jogo a fazer essa inovação. Que da hora, Sabe, pô. sabe as Second Quests que
são bem trabalhadas, que o jogo muda, que você tem caminhos pra realmente escolher, se vai pra um lado, para o outro. O final interfere no que você tá fazendo na metade pelo jogo, assim, nas secundárias. Caramba! Deus Ex criou, ele parou de falar: Aham. "As secundárias vai ser um bagulho de você falar com uma pessoa e volta, fala com outra e volta". Não vai ser mais isso. Se você quer um final diferente, faça coisas diferentes no jogo. É o primeiro Parabéns, jogo que fez caramba, isso. não sabia não, que da hora. Parabéns pro Foi o Deus Ex. primeiro jogo também, inclusive, que falou: "A gente também tem aqui um mundo coeso, e você pode ir e voltar quando você quiser. Você tá lá no final do jogo, você quer voltar pra ver como que tá o teu irmão lá, você volta o jogo, só que você vai ter que ir a pé, não tinha fast travel, você vai ter que ir a pé, voltar tudo a Polêmico, pé e é isso". polêmico. Ele inclusive foi o primeiro jogo também por causa dessas consequências que existiam, que Hã. ele te dá um objetivo, tipo, neutralize a Ambrose, que eles chamam, não lembro, um líquido lá explosivo que é radioativo. Primeira missão do jogo, inclusive. Eles falam que você tem que neutralizar, mas não como. Vai pegar e tacar na água, vai poluir o mar? Se Beleza, vira. consequência. Vai explodir ali na cadeia desse água? Beleza, vai ter consequência lá no futuro. Aí pegar e usar como arma? Beleza, vai ter consequência. Vai neutralizar Doido. pra ninguém poder usar? Beleza, vai ter consequência. Inclusive, ele é um dos únicos jogos que você consegue não ver o vilão durante o jogo todo. Por exemplo, o vilão tá lá. É que é spoiler, mas é um jogo dos anos 2000, vai tomar no cu, né? Se você não jogou aí. E não. Ele é mais uma experiência, então não importa muito você saber assim, a história dele. A história dele é bem coesa e bem legal, mas não importa muito também. O Deus Ex, tipo, tem um vilão lá principal que você consegue nunca ver ele. Por quê? Sempre vive em cima de uma estátua, liberdade, em cima da Torre Eiffel, essas coisas. Hã. E o jogo te dá liberdade de, por exemplo, de vez em você ir lá, matar ele, ter um confronto direto, você sabota toda a Estátua da Liberdade, toda a Torre Eiffel, derruba, se nunca viram na sua vida, ele morreu e é isso. Caramba! O jogo te dá a liberdade, tá ligado? Deus Ex, ele... Nossa, eu Os gosto de jogo assim. jogos de escolha são o que são hoje em dia por causa do Deus Ex. Parabéns, nossa, eu gosto muito de jogo de escolha. Eu fico muito em cima do muro, eu fico, meu Deus do céu, o que que eu faço? O que que eu faço? Nossa, eu fico, mas eu fico, Não caramba. gosto dos jogos de escolha de hoje em dia, eles são falsos jogos de escolha. Hum, Por quê? Você vai fazer sua escolha, mas o que vai mudar? O final é o mesmo, quem ficar vivo sou eu e o Gunnar. O final é o mesmo, quem ficar vivo sou eu. é um, Não realmente ter outro final trabalhado, que nem era o jogo. hum, Mas isso é é um um tema. outro assunto para Sim, outro porque é um podcast bom tema, é um bom tema. sobre só jogos RPGs e suas evoluções. Eu gostei, eu gostei. Então, pessoal, muito obrigado para você que nos ouviu até o fim. Não esqueça de compartilhar sobre a Calamity, sobre a hora do pet. Então manda aí pros seus amigos que é nerd, que conhece algum jogo, que conhece Deus Ex, que sabe sobre a Atari, que não conhece sobre a Atari. Muita vontade de mandar para todo mundo. Lembrando de seguir eu na rede social e também o senhor Wallace aqui. Wallace Celes no Instagram. E a Calamity também nas redes sociais. Um forte beijão, quer dizer, Beijo. beijão pra vocês e até o próximo podcast. Até. Até!